galera, graça e paz. Estamos aqui para mais um episódio do podcast do RenoveCast e para nós é uma alegria estarmos aqui mais uma semana juntos para poder compartilhar da palavra de Deus. Antes da gente começar o nosso convidado, eu quero pedir para você que chegou agora no canal, que está assistindo esse vídeo, você que ainda não é inscrito no YouTube, clica aqui no botãozinho vermelho abaixo, se inscreva no canal, tá bom? Porque pra gente é muito importante. Também queria pedir para você seguir a gente no RenoveCast no Instagram, tá bom? A gente tem a página lá no Instagram, lá a gente posta os recortes, posta todos os convidados que vai estar sendo. Então pra gente é muito importante que você que está nos assistindo aqui se inscreva no canal do YouTube e também comece a seguir a gente lá no Instagram do RenoveCast, tá bom? Hoje nós estamos aqui com o pastor Gessé Costa, um grande amigo nosso. Seja muito bem-vindo ao RenoveCast. Obrigado. É um prazer para nós te receber aqui. Que Deus possa falar através da sua vida aqui nessa tarde, nesse dia, para quem está assistindo também. Amém. Prazer é nosso, né? De estar aqui. Eu sempre brinco, eu estava brincando em casa. Tiago, ele me coloca numa situação, mas tá tudo certo. Vamos lá, gente, vamos lá. Eu gostaria de agradecer aí o pessoal do Renove. É um trabalho fantástico aí, a gente vem acompanhando o trabalho de vocês. E nós estamos à disposição. Precisou da gente, nós estamos aí. Para quem não conhece o pastor Gessé é pastor, dirigente da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Cristão Profética, Isso. Aqui na cidade de Pirassununga. É um grande amigo, um homem de Deus, um pai de família, esposo, filho, tudo que contém o Gessé aí. É um grande homem de Deus. Eu costumo dizer, e eu nunca falei isso para ele, eu vou começar aqui o podcast, que eu coloquei no roteiro que eu ia começando, falando sobre isso. Eu conheci o pastor Gessé na cidade de Escalvado, eu fui pregar numa vigília, e o convidado para fazer o louvor naquele dia era o Gessé. E eu cheguei em casa, porque para quem nos acompanha sabe que eu sou um assembleano de raiz. Eu cheguei em casa contando para minha esposa que eu falei, nossa, eu fui pregar na vigília e o rapaz começou o louvor da vigília cantando Fica Jesus mais um pouquinho. E aquilo ali me apaixonou, me fez ter uma admiração muito grande pelo ministério do Gessé. E eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua amizade. É um prazer ter você aqui com a gente, é um prazer mesmo ter você participando desse momento do Ministério Renove também. Vamos lá bater um papo? Vamos lá trocar ideia? Lá. Tá tranquilo? Tá. Irmão, conta pra gente, quem é o Gessé Costa? Fora do púlpito, fora do altar, fora da igreja, fora do microfone na mão. Conta pra gente, quem é o Gessé Costa? Fora do pastoreio. Rapaz, o homem mais bravo que existe. Sério? Todo mundo que olha fala assim, não, mas eu sou muito tranquilo. A gente tem um papel como pai, nós temos uma família e, cara, não tem muito o que definir de mim fora da igreja, porque como nós somos criados na igreja, infelizmente a nossa vivência é a igreja, né? Eu até brinco que eu não vivi muito para fora do ambiente da igreja, porque os pais cristãos, desde o nascimento, nós fomos criados, aquele famoso assim, instrui o menino no caminho que deve andar. Então, a gente não teve muita vivência para fora. Mas, fora do ministério da igreja, eu sou crente também, cara, não tem jeito. A gente respira a igreja, mesmo fora, mesmo dentro, a gente respira a igreja. Você vem de um berço evangélico, berço cristão. Isso. Seus pais sempre foram, te colocaram no caminho? Sempre. Nós somos uma família de 8 irmãos. E graças a Deus os 8 foram instruídos no caminho, o pai e a mãe também. Então é uma coisa que está dentro de nós. A gente vive igreja. Que legal, que legal. E como que foi a adolescência, a juventude do Gessé dentro da igreja? Conta pra gente um pouquinho dessa sua trajetória, porque quando a gente é criança, a gente faz coisas como criança. E como que foi essa adolescência? Porque você trabalha com jovens na sua igreja, você sabe que é um pouco difícil de lidar com jovem. Como que foi a sua adolescência, a sua juventude dentro da igreja? A gente parte de um princípio assim, como nós somos instruídos bem pelo pai e pela mãe, a gente sempre teve um aprendizado um pouco meio puxado
o meio evangélico, mas assim, nunca tivemos questionamento, nunca questionamos o pai e a mãe. E a instrução deles dentro da palavra fez a gente aprender, cara, que a gente precisa olhar o ambiente cristão e educar os jovens, educar a igreja de uma forma que as pessoas precisam alcançar o céu. Eu até falo, a minha mãe, ela é um pouco mais reservada na questão de igreja. Agora, meu pai não, ele é um pouco mais aberto. Então, isso que ele passou para nós, graças a Deus, a gente vai passando para as pessoas. Eu falo que a minha primeira liderança, eu não tinha experiência nenhuma. Mas quando você vem de um aprendizado cristão e de uma forma bem tranquila, assim, meu pai, ele nunca foi muito de puxar a gente. Ele sempre ensinava a gente a Bíblia de uma forma tranquila. E você passa isso para os jovens. E a primeira experiência que nós tivemos, graças a Deus, no começo foi difícil. Mas nós fomos imprimindo o que o meu pai passava. Eu tenho muita referência do meu pai, que se tu conhecer meu pai é de uma mansidão que não tem tamanho. E aí a gente foi passando isso para os jovens. E o mais interessante é que assim, a gente vê Deus na coisa, porque era um aprendizado antigo. Mas a partir do momento que você ia passando para os jovens, eles iam entendendo de uma maneira mais renovadora, sabe? Uhum. E trazendo para o atual. Eu lembro até hoje que a gente não tinha na igreja escola dominical para os jovens. E aí nós criamos a escola dominical para os jovens e nós estamos abordando temas recentes, mas com pensamento antigo. Cara, é assim, nós começamos com 8 na escola dominical e depois de alguns meses tinha 25, olha que bênção. 30. Às vezes o pessoal da escola dominical dos adultos queria participar dos jovens. Justamente. Então você acha interessante. Qual foi o seu primeiro departamento de liderança dentro da igreja? Você liderou o quê? Os jovens. Primeiro foi o grupo de jovens. Então a sua primeira experiência com igreja, ministério, foi liderando jovens. Liderando jovens. E aí você tinha um trabalho com jovens ali específico na escola dominical também. Falando de estudo, a gente já teve algumas experiências. E então você acha que o estudo para jovem é primordial, é essencial para o jovem aprender numa linguagem jovial também? Eu falo sempre que a estrutura que mantém jovem na igreja é a Bíblia. É a palavra. É a palavra. Não tem outro meio de manter um jovem na igreja. Não tem outro meio. Porque a gente pode oferecer até algumas coisas que o mundo faz lá da maneira cristã. Uhum. Mas não adianta. A palavra é que segura, é que mantém o jovem na igreja. Eu falo que, dependendo do texto que você aborda na Bíblia, o jovem ele se sente curioso e ele vai se aprofundando naquilo. Vai querer conhecer, né? Isso. Recentemente nós fizemos um estudo na igreja. O pastor veio dar um estudo pra gente para falar sobre o arrebatamento. Legal. E, cara, foram 4 quarta-feiras. E aí, ele começou na primeira quarta, tinha um pouquinho de jovem. Ele foi na segunda quarta, tinha mais ou menos. Nas 2 últimas, eu fiquei impressionado o tanto que o jovem questionou ele. O porquê disso, o porquê daquilo. Então, começa a surgir interesse e o jovem quer conhecer mais e mais. E o maravilhoso é que você instrui mediante a palavra. É isso. O jovem, ele é movido pela palavra, né? Na verdade, quando ele aprende, eu tenho relatos lá da nossa igreja, por exemplo, talvez o pessoal que estão aqui vão lembrar. Eu fiz uma série de pregações sobre o livro de Cantares. Muita gente nunca nem leu o livro de Cantares. Nunca nem tinha lido a história do livro de Cantares. E eu fiz uma série de pregações, acho que foi 3 seguidas, né, Denis? Se não me falha a memória. Foram 3 seguidas que o pessoal comenta até hoje. Falou, uau, que texto interessante. Então, a galera é movida pela palavra. Então, a gente vive uma geração hoje que se interessa mais pela palavra. Você consegue perceber isso na sua igreja lá? É nítido, assim. A gente tinha culto de doutrina. É o culto de ensinamento, né, na verdade, hoje, na igreja. E nós paramos por um certo período. E alguns dos jovens eu sinto falta do culto de ensinamento.
Eu sinto falta desse culto de ensinamento. A escola dominical também. Eu falo que hoje uma igreja que não tem culto de ensino, ela é fraca espiritualmente. Ela é muito fraca espiritualmente. Porque só tem uma maneira de passar a verdade para a igreja. É mediante a palavra. A Bíblia até cita um texto, né? E conhecereis a verdade é quem liberta. É exatamente então, eu acredito que a sabedoria a respeito da igreja, do ministério de Cristo, do que nós estamos fazendo aqui, mediante a palavra, é essencial, não pode faltar. Na verdade, tem um texto bíblico também que fala sobre a fé. E a fé é o princípio do nosso evangelho que a gente segue. E a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra. Não tem outro meio. Então, não tem outro meio. A gente gosta do louvor, a gente vai falar disso aqui no podcast, a gente gosta do louvor, tudo, mas a palavra é o que direciona, é o que dá o norte, nos aponta para o alvo. E você tem adaptado lá com jovens, como que você tem trabalhado com jovens a questão da palavra lá? Hoje eu não estou mais. Hoje eu não estou mais na frente dos jovens. Não está na liderança dos jovens. Eu não estou na liderança dos jovens. Mas assim, a gente indaga os jovens também. É sempre importante a gente ter um relacionamento com os jovens. Quando eu cheguei lá na igreja, nesse ministério, é até interessante que assim, muita gente olha para minha cara e fala assim, nossa, que problema. Mas eu sempre fui muito aberto. Sempre fui muito aberto. Eu sempre aconselhei. O pessoal até fala para mim assim, eu não vejo você falando para jovem de casamento. Né? Mas assim, cara, uns três jovens que casaram lá na igreja, quando chegaram e falaram para mim a respeito de namoro, é o que eu falo, a instrução na palavra, ela é pontual. Ela é pontual. Ela é... Porque eu falei para eles assim, ó, eu vou te dar um conselho a respeito de namoro. É isso. Você pulou fora disso, você pula fora do conceito da Bíblia, do conceito do que Deus diz, e aí você vai ver sua vida indo de água abaixo. E eu agradeço a Deus porque, assim, foi processos que eu passei na minha vida com relacionamento. E agora eu entendo porque eu passei. Porque era para instruir alguém. Entendeu? Então, eu sou muito aberto a tudo. Eu não consigo privar um assunto com os jovens. Não, eu sou aberto a tudo. Legal. Tudo que perguntarem, vamos responder. E eu sempre busco um fundamento na Bíblia, para não dizer que é a minha opinião. Legal, muito bom. Aproveitar esse momento, a gente tem um público muito jovem também, alguns que estão namorando, começando a namorar. Diga um conselho do GC para quem está começando a namorar, para quem está na ideia de começar a namorar, construir um relacionamento. Dá uma direção, uma palavra para quem está começando. Muito simples. Simples. Seja crente. Uau. Só. Seja crente. Só isso. Porque o mais difícil hoje para o jovem é ser crente. O mais difícil. O mais difícil para o jovem hoje é ser crente. E eu até falo, eu tenho um sobrinho meu que namora e eu converso muito com ele. E eu disse para ele, você pode esconder tudo de todos. Você pode esconder tudo de todos, fazer o que você quiser. Mas tem um que você não esconde. Uau. Lá no profundo dos mares ele está, no mais alto dos céus ele também está. E você não esconde. Você pode estar enganando a si mesmo. E eu até lembro, quando eu comecei a namorar, meu primeiro relacionamento, um presbítero da Assembleia de Deus disse para mim, seja fiel a Deus no seu namoro e em tudo que você faz, porque isso vai te fazer próspero. E ele falou, não é só prosperidade de dinheiro, não. É prosperidade na sua vida espiritual, no seu relacionamento, na sua vida financeira, você vai ser próspero em tudo. A partir do momento que você não tem fidelidade a Deus, todo tipo de prosperidade se afasta de você. Então eu falo, hoje, para os jovens conquistar algo em Deus, tanto no relacionamento, em qualquer outra área, é só ser crente. Eu não sei se vocês conhecem o pastor Carlos da Jerezim.
Não. Ele conta um testemunho dele que é assim, é muito interessante. Eu passo isso sempre para os jovens lá da igreja, que ele foi fazer ele passou na prova de sargento e foi fazer um curso lá em Guaratinguetá. E ele disse que ele se envolveu tanto com o trabalho da igreja lá e que ele não teve tempo para estudar. E um dia antes da prova, ele falou, preciso pelo menos ler alguma coisa, porque senão eu vou reprovar. E ele falou assim que ele lia uma página, pulava duas, lia uma página, pulava duas, lia uma página, e caiu na prova só o que ele estudou. Uau. Então, é a fidelidade a Deus que nos faz isso. Quando você é fiel a Deus, as coisas vão mais fáceis, né, Gessé? As coisas vão mais tranquilas, porque quando você decide ser fiel, porque eu acredito que ser fiel é uma escolha. É uma escolha. Você escolhe ser fiel a Deus. E aí você tocou no algo que é muito importante. Ser crente. E nos últimos dias, a palavra ser crente tem caído no modo pejorativo. E isso é muito ruim. Mas quando você se torna um crente verdadeiro, um crente fiel, as coisas vão com mais facilidades. Você consegue viver uma vida mais fácil. Não é isso? Eu tenho algumas experiências de... Assim, quando eu comecei a me dedicar ao trabalho de Cristo, porque a gente pega uma certa idade, e aí a gente se preocupa mais com a igreja. E quando eu comecei a me envolver com o trabalho de Cristo, e eu falo até hoje, o que vem de oferendas do inimigo para nós é gigantesco. Muito. Para nos tirar da presença, para nos tirar do foco, é muito grande. É uma coisa que é de impressionar. E não, eu falo, não é só oferenda de dinheiro, mulher, não, é uma oferenda que ele vem e tu olha, parece que não tem nada. Tiago, eu estava passando por uma situação, eu lembro até hoje, na frente da minha casa tinha um ponto de venda de droga e eu estava passando por uma situação muito difícil, tinha 14 anos apenas e eu não entendia muito assim do que Deus tinha para mim, do que Deus ia fazer na minha vida, eu não entendia muito. Mas é aquele lance assim, quando o pai e a mãe te instruem no caminho, e a gente não tem muita opção, a gente segue, obedece pai e mãe, é por isso que eu falo, o mandamento que Deus deixou para obedecer pai e mãe, né? Cara, é fantástico, porque às vezes eu não estava afim de ir na igreja, mas meu pai falava assim, você mora debaixo do meu teto e eu sei o que é melhor, vamos para a igreja. Minha mãe, a mesma coisa. Então, é assim, ó, consagração de manhã, a gente vinha muito aos sábados de manhã, consagração na igreja, e a gente não tinha opção. E às vezes a gente ficava debaixo do banco da igreja brincando, mas a gente estava lá dentro. A gente estava lá dentro. Eu venho dessa geração também. E aí, eu tive uma oportunidade para poder entrar para esse caminho da droga. E eu lembro até hoje, eu estava deitado na minha cama para decidir, minha irmã chegou com um CD... Você deve ter do CD, do CD. E aí, ela me deu esse CD. O que é um CD? Explica, Gessé, para essa geração que está hoje aqui. O que é um CD, Gessé? CD é um trem redondo que você põe no rádio, ele toca a música. Pesquisa lá, gente, no Google o que é um CD. Cara, ela chegou com um CD do Kleber Lucas para mim, e eu não sei como foi parar nessa música. E gravou ela na minha mente até hoje. Firme a Deus está o meu coração, firme nas promessas do Senhor, eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. Ali, cara, foi um ponto primordial para o ministério. Uau. Ali, foi um ponto primordial para o ministério. E parece que o Espírito Santo desceu no quarto, me visitou e dali para diante. A proposta que tinha. Melhor foi viver com Cristo. Melhor top, foi viver com Cristo. Que top. Essas experiências são... Você tinha 14 anos? 14 anos. Ô, louco, olha isso. A gente tem jovens, né, na nossa igreja que tem 14, 15 anos. Tá aí. Experiências com Deus marcam, mudam histórias.
Gessé é pastor novo hoje, ele é pastor novo, tá com quantos anos 34. hoje, Gessé? 34 anos, quase a nossa idade, a mim e o pastor Danilo. E é muito novo e teve uma trajetória marcada. Uma trajetória marcada a partir dos 14 anos de idade. Olha que top. E essa trajetória sua, você veio com 14 anos, se firmou e tal. E aí, como que entrou a música? Já que você já louvou, já deu uma palha pra gente assim, como que a música apareceu na sua vida? O louvor. Cara, é legal isso, esse lance da música entrar na minha vida, porque assim, eu ainda não era músico nessa época. E como a nossa congregação, onde a gente congregava com meu pai, era muito pequena, a oração da minha mãe era... Manda um músico. Manda um músico. Manda um músico, eu preciso do músico. E o músico desde casa. Manda um músico. Mas você gostava de instrumentos? Nunca tinha tido contato. Nenhum? E aí, rapaz, é até complicado de dizer. Minha mãe falou pra mim, por que você não pega uma guitarra, um violão e você não aprende? E aí eu lembro até hoje, eu tenho essa guitarra em casa. Ela comprou uma guitarra pra mim, R$185, uma guitarrinha. E aí eu tive o primeiro contato. Um mês depois estava eu tocando música na igreja. Uau! E assim, o interessante não é o tocar música na igreja. Com quantos anos você tocou guitarra pela primeira vez? Você ganhou esse presente da sua mãe? 15, 15 anos. E não tinha a facilidade que tem hoje. Não tinha. Porque hoje você tem internet, hoje você tem YouTube que te apresenta e dá cifras. Não tinha nada. Você é da época do livrinho das cifras? Do livrinho. E assim, não sei se tem músico aqui. Tem, gente? Tem eu? Tem. Ah, então é músico. Lembra de primeira, segunda e terceira? Aquele negócio assim. Cara, é incrível. Eu lembro das revistinhas que você comprava, pagava R$1, R$2 na banca de jornal. Que coloreiro! Comprava, exatamente, comprava. Esses caras. Aprender, cara. E aí, cara, eu vou te falar, um mês depois. E assim, ó, um mês depois, um dom que vem de Deus, porque não dá para explicar. Um mês depois, eu conseguia, o pessoal começava a cantar na igreja, eu tirava a música de ouvido. Ô, louco. De ouvido. Aí minha mãe melhorou a condição dela, ela me deu um violão melhor. Aí já virou a alegria da mãe, né? Aí depois ela me deu uma Square mexicana, cara. O que é uma Square mexicana? Cara, só quem tem sabe. Só quem tem. Uma guitarra que só quem tem sabe o que é uma Square mexicana. Cara, me deu o primeiro... Aí deslanchou. Aí cara, mas é fantástico isso. Então, o seu primeiro instrumento que você tocou foi a guitarra? A guitarra, primeiro instrumento foi a guitarra. E hoje você toca o quê, Gessé? Hoje eu arranho a guitarra, né? Não toco mais. Essa falsa humildade. Essa molecada que vem hoje é uma molecada boa, cara. É uma molecada boa. E a facilidade hoje de aprender é maior. Então, essa molecada dá um baile na gente, né? Mas aí, quando falta alguém lá na igreja, eu toco um baixo, arrisco uma bateria, vou pro teclado. Quando tem instrumento, canta. Depois de algum tempo, eu falo sempre que depois de uns 10 anos que eu aprendi a tocar, eu comecei a abrir mão. Eu comecei a abrir mão justamente por causa desses meninos. E eu comecei a dedicar muito para a ministração de louvor. E como eu sou um cara insuportável, os meninos vão assistir isso e eles vão falar, é verdade mesmo. Como eu sou um cara insuportável, eu acho que as coisas de Deus, principalmente o louvor, quando a Bíblia diz que Deus está entronizado no meio dos louvores, não é uma simples coisa. Eu brinco muito... Isso é muito sério. Eu brinco muito com eles lá, mas eu falo assim, ó, o momento da adoração é um momento essencial. Porque se estiver algum espírito maligno na igreja, ele tem que sair. Através do louvor. Através do louvor. Você vai para a Bíblia, você vê Davi. Ele foi chamado para tanger um instrumento, não é simplesmente tocar um instrumento, para tanger um instrumento, e o espírito mau que estava sobre o Saul teve que sair. Glória a Deus. Não pode ficar. Então, eu falo muito isso para eles. No ensaio, já é uma adoração. Eu lembro que nós fizemos um ensaio uma vez, Ministério de Madureira, e, cara, eu nunca vi
a presença tem invadido a igreja assim de... E No só ensaio. os jovens não ensaiam. Não ensaiam. Então, hoje, tá muito profissional ir tocar na igreja. Entendeu? Eu vou para a igreja porque eu sei tocar, chego lá, eu toco mais um culto e tá tudo certo. Eu tava até assistindo, eu posso citar nome aqui? Posso, né? Eu tava assistindo uma entrevista do Cacau Show e ele fala muito sobre isso. Que ele era contratado da Igreja da Graça e ele ia para a igreja para tocar como profissional. E um dia Deus usou o pastor para falar com ele. Deus não precisa do seu profissionalismo. Uau. Deus não precisa disso. E é uma realidade, Deus não precisa. Deus precisa da sua adoração. E aí já falando de um dos maiores músicos do Brasil. Entendeu? Uau. E hoje ele falou assim que depois que ele entendeu isso, as portas se abriram para ele e ele a coisa mudou de Hoje rumo. você acaba liderando também o Ministério de Louvor da sua igreja? Hoje não mais. Hoje não mais. Eu tô terceirizando. Tá terceirizando. Eu tô terceirizando ó, as coisas, porque às vezes sobrecarrega muito. Sobrecarrega muito e você não consegue fazer nenhuma e nem outra coisa direito. Então, quando a gente pega umas pessoas que são qualificadas para isso também, a gente deve Delegar terceirizar, delegar funções para o corpo Isso também dá um papel do funcionar. pastor também. Para o corpo funcionar direitinho. Mas... eu ainda arrisco um pouco na igreja, eu ainda arrisco. Então você se domina um líder insuportável do louvor. Por causa dessa minha chatice. É insuportável no bom sentido. Eu fiquei um tempo fora da igreja do meu pai e depois eu voltei para dar uma força para eles. Eu falo tanto isso, é tão importante isso, que você deve conhecer meus sobrinhos que tocam comigo. Sim, sim. Quando eu cheguei na igreja do meu pai, não tem condição, cara. E eu falei para eles assim, isso não pode acontecer na igreja. Isso não é qualquer ambiente, vocês não podem oferecer isso para Deus. Vamos lá, vou ajudar vocês. Só que eu não falei nessa calma. Né? Porque eu sou insuportável. E aí nós começamos. E eu comecei a batalhar com eles. Olha o nível que chegou. Os meninos estão tocando demais. Cara, entendeu? Antigamente eu falava para eles aqui, vocês querem sair para tocar comigo? Então vocês aprendem a tocar. Ah, mas você é muito chato. Não, tem que aprender a tocar. Ah, mas você quer tocar com os... Não, não é isso. É que, às vezes, eu nem canto. Eles tocam. Mas tem que ser o melhor. Tem que ser o melhor. Para Cristo, nós temos que Não dá para entregar qualquer coisa. Não dá. Né? Não dá para entregar qualquer coisa. Simplesmente falar assim, vou entregar isso aqui e tá bom. Não dá. Depois que a gente casa, ô Thiago, eu falo que fica um pouquinho mais difícil pra gente, porque a gente tem família, mas assim, eu sempre fui um músico que se você chegar em mim e falar assim, preciso desse microfone porque esse microfone é bom. Como pastor de igreja, eu vou fazer o melhor. Ah, quanto que é? Ah, R$1.000. Ah, não, beleza. Mas é bom, é bom. Recentemente nós fizemos uma reforma no som, R$10.000 de som. Nós tivemos que colocar, agregar mais. E vai ficar melhor? Vai, então bom, bora. Entendeu? Da mesma forma que você cobra que os músicos entreguem a melhor adoração, justamente. Que o pessoal das vozes entregam a melhor adoração. Justamente isso. Sabe? Tem um pessoal que está lá na igreja agora, que assim, eles também têm essa visão. E domingo passado foi a nossa Santa Ceia e eu já falo assim, pessoal do grupo de louvor, vem pra cá. E, cara, eu falo, quando a gente vai para entregar para Deus o melhor, eu até brinquei com um menino que estava no teclado, que eu começo a ministrar na igreja e ele me acompanha. E eu saí de casa, olha como Deus faz as coisas, eu saí de casa e nós ministramos lá sobre o arrependimento, que nós precisamos rever os nossos conceitos. E ele começou no fundo, fazendo o fundo daquela música assim, chora Israel. Eu tava com essa música quando eu saí de casa. Olha só. Na cabeça. Babilônia não é teu lugar, clama ao teu Deus que ele te ouvirá, o inimigo te libertará. Cara, e assim, uma conexão fora do comum.
Entendeu? Aí eu saio do puto e falo pra eles assim, é por isso que eu gosto de vocês. Eu sempre falo isso pros meninos lá na igreja, que nunca é só sobre cantar. Nunca é só sobre tocar. Não. Meu, de músicos, eu falo muito isso lá pra eles. E eu já tô avisando pra quem for assistir, eu tô aprendendo com o Gessé a ser insuportável. Tem que ser. Por quê? Tem que ser. De músicos, lá fora tá cheio, cara. De pessoas que cantam as vozes mais bonitas, Tá lá fora. tá lá fora. Tá lá fora. Se a gente não entregar algo diferente aqui dentro pra Deus, É. e aí a gente tem um lema do Ministério Renove, que você não precisa entregar o melhor. Você tem que entregar tudo, cara. O melhor Entrega não é o tudo. suficiente. O melhor não é o suficiente. Você precisa entregar tudo de verdade. Às vezes tá num dia mal, cara, entrega a sua adoração. Às vezes tá num dia ruim, entrega a sua adoração, mas entrega o coração, entrega tudo. Então, não é só sobre cantar. E aí existe, eu venho de uma geração passada, que é onde os músicos não gostavam de ler Bíblia. Você chegou nessa época? Que o baterista só carregava baqueta, não gostava de ler Bíblia. Eu venho dessa geração que músico não gosta de... E eu falo, gente, a gente precisa mudar esse paradigma, esse dogma, que músico também é crente, cara. Músico faz parte do culto. E aí você citou essa conexão sua com o seu tecladista lá, e isso é maravilhoso, porque, cara, o pastor tá pregando, o cara tá vindo junto com você, um ambiente fica favorável. Fica muito fácil. Né? Fica muito fácil. Fica muito fácil. E aí não é nada emotivo, não é nada que você vai emocionar as pessoas, não. É conexão de culto mesmo. Eu até digo para as pessoas lá na igreja, gente, para atrair a presença de Deus para nós, não precisa gritar. Exatamente. Não precisa falar, Deus está aqui. Deus... Não. A partir do momento que você entrega a sua adoração, o céu baixa. Exatamente isso. O céu baixa. E as pessoas conseguem sentir isso. É exatamente isso. Entendeu? Exatamente isso. Eu falo que a presença de Deus não precisa de auxílio para ela ser manifestada na igreja. Atraiu a presença de Deus, a pessoa já sente. Eu falo sempre, eu sei que a entrevista é com você, mas a gente vai contar esse relato que aconteceu domingo no nosso culto. Foi Santa Ceia também, né, Danilo? Foi isso? Foi Santa Ceia. O último domingo agora. Foi o Dia dos Pais, perdão, Dia dos Pais. E aí o pastor Danilo que foi ministrar, e ele veio com uma ministração sobre paternidade, sobre pai. Às vezes a gente tem uma lacuna muito grande entre nós e Deus também é nosso pai. Uma mensagem muito profunda, muito boa. E o repertório que a gente tinha montado casou justamente com o que havia sido pregado. Danilo conversou com a gente? Não. Mas foi a conexão com Deus, conexão com o culto. E é isso que eu falo pro pessoal. Não é só sobre cantar. Não. Não é só sobre apresentar, fazer uma apresentação, uma performance. É entregar uma adoração genuína para Deus. Lá na nossa igreja, eu acho que na de vocês, os jovens cantam mediante o culto, não? Não. Não, né? Na nossa igreja, eles cantam no culto. Departamento de jovens. Departamento de jovens. Legal. E eu sempre disse para líder de jovem. Para líder não, para regente de jovem, perdão. Eu sempre dizia para ela assim, ó, tenha em mente pelo menos 5 músicas, tá? Porque o nosso culto não é robótico. Eu ensaiei na segunda, na terça eu canto. Tem que cantar aquele, não. Falei para ela assim, ó, você entra no culto, você não entra para ficar viajando. Você entra para se conectar com Deus. E infelizmente a gente vê em alguns lugares hoje, o pastor começa ministrando sobre a cruz, a pessoa termina ministrando sobre prosperidade. Nada com nada, né? Nada com então, nada. a gente precisa ter essa organização no culto, não que seja não, porque eu já fui pregar em lugares que eu preparei a palavra para pregar e começou a ministração e até a palavra foi acompanhando a ministração. Quando eu peguei o microfone para poder ministrar, que eu abri a Bíblia para poder ministrar, Deus falou, não é isso. Não é isso, esteja sensível. Não é isso. Você tem que ter sensibilidade. E as pessoas acham que Deus não fala com a gente. Eu vou contar uma experiência aqui. Top, eu gosto disso. Você vai entender do que eu estou falando. Uma vez nós estávamos numa campanha sobre prosperidade na igreja. E, sabe, pensa numa campanha sobre prosperidade, mas assim, não era uma campanha de arrancar dinheiro de ninguém. Uma campanha sobre ser próspero mesmo. E aí,
No começo... Que cá pra nós, ser próspero também não é pecado. Não, imagina, é o que eu mais quero. Gente, é assim, ó, depois de ser salvo, ser próspero, gente, entendeu? É a única coisa que me rebate do ser próspero é a salvação. Eu até brinco na igreja, antes de eu falar a experiência, eu até brinco na igreja. Se algum dia Deus abrir a porta e essa porta que ele me abrir for me afastar dele, deixa ela fechada. Uau. Não precisa abrir. Deixa ela fechada. Eu falo, eu prefiro entrar no céu sem ter prosperidade alguma do que ir com a prosperidade para o inferno. Uau. Entendeu? Uau. Porque eu sei que tudo isso aqui é passageiro. Tudo isso aqui é passageiro. Eu falo muito pro pessoal lá, você ganha R$1.000 hoje, tu vai no mercado, tu sai de sacolinha na mão, tu gastou 500. Passou, já foi. Já foi. Entendeu? Agora, a nossa salvação não, ela é eterna. Ela é eterna. Eu vou findar aqui a minha vida, ela vai continuar lá e eu vou viver para sempre com Cristo. Seguindo essa linha que você falou assim, eu tenho um aconselhamento sempre quando falo disso, que uma porta que se abre, que te afasta de Deus, não é de Deus. Não é. Exemplo, eu preciso trabalhar, eu preciso arrumar um emprego. E o emprego impeça que eu vá aos cultos ao final de semana. Eu falo pro rapaz, pensa 2, 3 vezes. É a realidade. Porque a tua espiritualidade fala maior. Porque Deus nunca vai te deixar faltar nada. Quando você coloca as coisas dele em primazia, em primeiro lugar, ele vai cuidar de você. Cara, é assim. É óbvio que cada realidade é uma realidade. Mas uma porta que se abre, que te afasta de Deus... Eu vou discordar de você que cada realidade é uma realidade. Por que eu vou discordar? Porque a minha confiança em Deus é plena. Plena. Vou te dar só um pequeno exemplo. Eu trabalhava na VIP, na Dental VIP, eu acredito que vocês conheçam, e o meu salário na VIP não era ruim. Só que o meu horário de trabalhar na VIP era de segunda a sexta, das 7h30 da noite até as 5 da manhã. Era a madrugada inteira. E eu conversando com a Bruna, eu me senti na responsabilidade de... Nossa, eu estou trabalhando à noite faz quase 5 anos e eu não fiquei rico. E eu falei para ela, eu não estou aguentando mais, porque eu trabalho à noite na VIP e eu trabalho de dia para mim. À noite na VIP, de dia para mim. Ela falou para mim assim... É por isso que ouvir esposa às vezes a gente dá uma escapada fora delas, né? Mas o conselho delas é o melhor. Ouvir esposa é essencial. Num relacionamento é essencial. Você ouve a esposa, Danilo? Muito. Nós precisamos ouvir. Nós precisamos... praticar já é outra coisa, né? Não, brincadeira, gente. É brincadeira. Brincadeiras à parte. Mas nós precisamos ouvir porque... se eu tô hoje onde eu tô... primeiro Deus e depois porque eu ouvi ela. Porque ela me disse assim, você está confiante? Você confia em Deus? Eu falei, confio. Ela falou assim, então sai da VIP. Aí tu imagina, o salário não era ruim, era bom. Eu tinha plano de saúde para as crianças todas, certo? E ela falou para mim, sai de lá e vai para essa empresa. E aí eu saí de lá. Peguei meu acerto, não fiquei com R$1 na mão. Uau. R$1. Comprei todas as máquinas que eu precisava. Certo? E aí, depois que eu comprei tudo que eu precisava, eu falei, e agora, Deus? Uma semana depois, apareceu um serviço para me fazer que pagou todos os meus investimentos. Confiança plena. E aí, eu sempre brinco com ela, a gente tem que fazer mais para Deus. Porque eu não vou atrás de serviço. Eu não vou atrás de serviço. É incrível como essas coisas acontecem, como Deus abre a porta. Eu falo para ela assim, nossa, essa semana tem, a semana que vem já não tem. Sexta-feira, tem como você vir aqui? Eu paro, às vezes eu começo a analisar, eu falo assim, tem porta que Deus abre que eu não sei de onde veio. Eu não sei de onde veio, não sei para onde vai. E às vezes eu falo para ela, a gente tem que ser muito grato. Porque o que Deus faz para nós é inacreditável.
É inacreditável. E eu sempre passo para a igreja isso. Eu posso estar no último dia para arcar com qualquer compromisso. Deus vai prover. Não precisa esquentar a cabeça. Ele vai prover. Eu sei que ele vai prover. Ele não nos desampara. E Deus não deixa a gente... Você falou uma frase aqui nos bastidores e é muito real. O altar não deve nada para ninguém. Não deve. Você deve para o altar. É verdade. E muita coisa. Agora, o altar dever algo para alguém... Quando você faz para ele, não tem como, né? Não tem. E, Tiago, é tão interessante essas coisas que, uma vez, pela minha dedicação à obra, Deus usou uma profetisa lá na igreja. E, cara, eu acredito muito em profecia. Eu acredito muito em profecia baseada na palavra. Uhum. E uma mulher da igreja, uma mulher de oração, ela me disse que Deus conhecia o meu coração e que Ele estava abrindo uma porta para mim e que me colocaria em lugares que eu nunca pisei e que a porta que Ele estava abrindo jamais se fecharia. Isso, ela falou comigo, eu tinha 15 anos. Vai fazer 19 e a porta abriu agora. Uau! 19. Demorou 19 anos para cumprir 19 anos para cumprir uma promessa. E ela falou assim, Uau. Ninguém vai te indicar, ninguém vai falar de você, eu vou te colocar. E aí esses dias eu estava assistindo uma pregação de um pastor e aí eu comecei a prestar atenção. Eu não sou muito de assistir, mas eu comecei a prestar atenção e parecia que Deus queria falar algo comigo. E aí no final da pregação dele ele disse assim, eu estou te colocando no coração de alguém grande. 2 semanas depois o cara me ligou e falou assim, o serviço é seu, assim, planeja para fazer. Que top. Então, assim, eu não vejo o desespero de não estar em conexão com Cristo. Porque quando ele fala que ele provê, que ele providencia até para as aves, ele providencia para a gente, ele não falha nisso. O que ele diz é verdadeiro. Uau. E aí, aproveitando esse gancho, eu conheci o Gessé, que eu falei no início da programação, ele com uma banda, saindo para tocar em outras igrejas, vivendo a itinerância do Ministério do Louvor, da pregação também. E como que foi para você essa transição da banda que você tinha? Conta um pouco do seu ministério, que você tinha itinerância. Por quanto tempo você carregou a banda? Um tempo. E como que foi a transição da banda para o pastoreio, para hoje se tornar um Gessé pastor de igreja? Difícil porque Um desafio grande, né? O desafio é muito grande. Porque quando você tá na itinerância, você não fica fixado num lugar só e você não tem contato só com aquele povo. Você sai, você tem contato Por mais que você tenha uma igreja, uma comunidade local, você conhece um outro tipo de pessoas. Muito tipo de pessoas. E tratar de um povo só é complicado. É mais difícil. É muito mais difícil. Mas migrar do parar de cantar em alguns lugares para dirigir a igreja foi a experiência mais extraordinária que eu tive. Porque se arrepende, não? Nunca. Não me arrependo mesmo. Cantar para fora é mais fácil. Ministrar para fora é mais fácil. Dirigir a igreja é mais complicado, mas é gratificante. É gratificante por tudo que a gente passa. E são desafios que você passa a viver com Deus. Porque você, como pastor de igreja, você não tem a quem recorrer. Não tem? Não. A não ser o céu lá, acabou. Você não tem a quem recorrer, porque se tu tem um problema, tu vai falar para um membro, e de repente tu vai falar para um membro que não é tão estruturado, mas se o pastor tem problema, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Entendeu? Então, alguns pastores davam orientação, ajudavam, sim. Mas é uma experiência assim que tu tem que ter um compromisso com Cristo. Tu tem que ter uma proximidade maior com Deus. Tu tem que confiar muito em Deus, porque não é fácil. Então, muito da minha confiança veio através disso. Eu, quando vim para Analândia, eu vivi essa transição, né? Em São Paulo, quando eu morava em São Paulo, eu vivia a itinerância em tempo real. Eu sempre viajei muito para poder pregar e tal. Quando eu vim para Analândia, isso foi regrado, foi diminuído. E hoje, pastoreando a igreja, a gente consegue ver
a mudança gigantesca. Porque quando você prega na itinerância, você se preocupa em montar uma mensagem, uma performance muito boa. Pregou, acabou, foi embora. Tá O pastor tudo que se certo, vira. tá tudo certo. O pastor que se vira. Por mais que você tenha responsabilidade com a palavra, com a pregação Sim. e ser fiel à palavra, você pegou as suas coisas e foi embora. Só que agora quando você é pastor, não. Você tem que montar uma pregação, uma mensagem pastoral, que já é diferente da itinerância. É. Entende? E aí você fala, uau, mano. Tem que aconselhar, tem que... A hora dos seus problemas, cara... Você tem que recorrer, pensar incrível, muito. Né? É incrível como é isso, porque tu tem que fazer igual Jesus fazia, sentar na montanha e passar o sermão pro povo. É isso. Entendeu? Às vezes assim, cara. Eu procuro o pastor Danilo, que é o nosso pastor presidente, e eu falo pra ele, cara, tem hora que a gente pensa em surtar. Porque a prova bate na nossa porta também. Bate, cara. A prova bate, a gente é super-homem. Quando bate na nossa é pior, né? É pior. A gente tem que recorrer. A gente, que nem você falou aqui, a gente tem pastores que nos auxiliam, que nos dá aconselhamento, que nos ajuda, que nos instrui. Porque nós somos pastores novos. A gente fala sobre isso, a gente tem o Ministério Renove, que é um bebê, que agora em novembro vai fazer 1 ano. E a gente está aprendendo. Por mais que a gente tenha experiências e bagagem de outros tempos, mas pastorear mesmo é novo. Pra gente é novo. Então a gente às vezes dá umas cabeçadas e fala, uau, a gente entra às vezes e fala, meu, será que eu tô indo pelo caminho certo? Mas a nossa gratidão é maior porque fala, mano, tá dando resultado. As pessoas têm nos acompanhado, têm visto que o trabalho sério, algo sério. E ser pastor não é fácil. Não. Ou você acha que é fácil? Não é fácil. Aparentemente as pessoas podem até achar que é fácil, né? Mas quando você tá ali... as pessoas falavam para mim assim, não, você já tá na igreja há muito tempo e ser ministra não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Porque você pega algumas situações na igreja que você fala assim... É igual a situação de Salomão com as 2 crianças, com a criança lá, verdade. Né? Uma morre, a outra não. Aí tu tem que criar uma coisa para você sair daquela situação. Então é complicado. Tem que ter uma sabedoria que vem de Deus. Mas assim, não é novo para mim. Porque é por isso que eu te falo, a gente acredita muito em profecia. E eu não sei os mais novos aqui, né? Mas tu era muito grande monte, né? Muito. Mato, morro, essas coisas assim. Muito. Então, a gente orava muito. E até hoje eu falo em referência a uma pastora que já faz um tempo que está aqui em Pirassununga, a pastora Kátia. Ela era pastora da igreja Leão da Tribo de Judá. E uma vez a gente foi aqui no monte, em Analândia. Em Analândia não, aqui no Mamonó. E aí subimos lá e a gente tá, né, adorando a Deus. E assim, cara, tudo escuro, preto no escuro, tu não sabe quem é, velho. Não tu não sabe quem é preto no escuro, tu não sabe quem é, velho. E aí, tudo se parece. Essa mulher saiu marchando, sem direção alguma. Ela parou em mim e falou assim pra mim, hoje Deus tá te dando um cajado. Pega. Eu tinha 12 anos na época, eu acho, 13 anos na época. E eu vou colocar essas ovelhas na sua mão para tu cuidar. Você nem entendia nada. Não, nem entendia. Nem entendia nada. E depois dessa promessa aí, vai indo, vai, não vai. Depois daquela experiência que eu tive com Deus no quarto, aí eu entendi. A gente não começa liderando a igreja. Exatamente. A gente começa liderando o jovem. Liderando departamentos e tinha um pastor nosso lá que ele falava muito pra gente, nos ensinava muito a respeito disso. Hoje eu tô aqui, amanhã não sou eu mais, amanhã é vocês. E é interessante isso, até nós falamos aqui nos bastidores, como esse pastor não tinha medo de perder lugar. Ele tinha intenção em fazer obreiro. Em fazer pastores. Que é a ordem de Jesus, né? Era incrível. Como ele pegava no nosso pé. Eu tive uma experiência no Ministério de Madureira, que até hoje eu cheguei no Ministério para fazer uma visita, eu sentei lá no fundo, cara. E tu sabe que Madureira de domingo tu não prega. Não. Só pastor de igreja. Só pastor de igreja. E eu vi ele dirigindo o culto, e ele dirigiu o culto, e vai. Daqui a pouco ele falou assim, vamos ficar de pé, vamos ouvir a palavra? Ele falou meu nome, rapaz.
Rapaz. Ô, louco. Domingão. Nossa, igreja lotada. Aí Deus falou, foi pra isso que eu te chamei, ué. Não tem pra onde correr. Vai ficar correndo até quando? Então, por isso que hoje, na nossa igreja, eu faço isso com os meninos. Eu tenho alguns obreiros lá e eu falo pra eles, não, vai pregar. Vai pregar. Ah, mas não, vai pregar, gente. Vai pregar, tá na hora de vocês pregar. Porque se não começar, não vai. E aí você acaba exigindo mais que a pessoa se prepare, que Sim, a pessoa leia, que a pessoa estude. Eu sempre falo pra eles, eu tô aqui hoje, gente, mas amanhã eu vou pra outro lugar e vocês vão dirigir essa igreja. Entendeu? Isso aqui não é meu, isso aqui é de Cristo. Entendeu? É uma coisa que Cristo deixou pra nós. E nós estamos aqui para crescer a população do céu o máximo possível. O máximo possível. O que nós temos que fazer é tirar lá do diabo e trazer para Cristo. É isso que a gente tem que fazer. Na nossa igreja a gente fala sobre isso, que a gente falou aqui, que a gente trabalha em prol do reino. Isso. Não é por uma placa, não é pela religião. Não é minha vontade, não é isso não. Não é isso não. Eu digo lá na igreja, se amanhã chegar na igreja um pastor com uma visão melhor do que a minha para fazer, cara, eu tô com ele, vamos embora. É crescimento do reino, vamos, tamo junto. Vamos nessa. A gente não pode achar que nós somos melhores do que o próximo e não os ouvir. Sempre, desde quando eu lidero os jovens, eu sempre parei muito para ouvir os jovens. Então eu ouvia muito mais do que eu falava. E eu sempre dizia para o pessoal assim, ó, deixa os jovens desenvolver da maneira que eles sabem desenvolver. E às vezes as pessoas falavam assim, você confia muito. Eu falei, tá, eu preciso confiar. Sim, você trabalha com eles. Eu preciso confiar neles. Eu preciso colocar na mão deles, porque foi o que fizeram comigo. Foi o que fizeram comigo. Então eu preciso confiar. E é assim que segue. Não dá para menosprezar ninguém no nosso meio cristão. Porque às vezes o meu chamado é concretizado através do pastor Danilo, do seu, de qualquer outro. Entendeu? Não tem como o corpo andar só com a mão. Eu ia falar justamente sobre isso. Nós somos um corpo. É um corpo. A gente é um corpo, cara. E aí, a partir do momento que a gente entende isso, fica muito mais fácil levar o evangelho. Funcionalidade, né? Fica muito mais fácil. Porque as pessoas acham, a gente vive, e a gente até procura não polemizar nos nossos podcasts, a religiosidade hoje ela impera muito forte. Absurdo. E é cada um no seu quadradinho, cada um no seu ambiente, e ninguém quer se misturar mais. E a gente tem um lema, né, Dan? Que a gente, quanto mais se mistura, melhor é. Quanto mais a gente tá em prol do reino, quanto mais a gente der as mãos, fala assim, mano, vamos junto, fica mais fácil a gente proclamar o evangelho. E a gente sai da casinha, cada um no seu. Claro, a gente respeita, cada um tem sua liturgia, seus cultos, cada um a gente respeita. Mas o evangelho é o mesmo. O reino é o mesmo. A gente brincou aqui e falou, que céu que a gente vai? É céu diferente? Não, o céu é o mesmo. O segmento é o mesmo, né? A Bíblia, Jesus, ele diz, e bem claro nisso, entendeu? O segmento é o mesmo, cara. Aquele que anunciar outro evangelho que não seja o meu, é anátema. Então, nós precisamos ter a visão do mesmo evangelho só que assim, se a liturgia é diferente... Gente, é muito interessante isso, porque hoje eu tenho uma visão mais aberta quanto a isso. E eu consigo respeitar todas e qualquer denominações. Eu falo que se hoje um pastor da Batista vai pregar na minha igreja, ele é recebido como se fosse um pastor da Assembleia de Deus. Eu falo, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu nunca, até hoje, eu paro para analisar o pastor e eu não consigo olhar ele como batista, de tão incrível que... Tiago, nós estávamos num congresso de jovens, ele pregou a palavra tranquilo, ele abriu a palavra, ele ministrou a palavra, numa tranquilidade, e aí ele... Gente, o que eu tinha para ministrar para vocês era isso. Por gentileza, fique de pé.
Simples, assim simples, a igreja tranquila. Ele falou assim, Deus me disse que hoje ele vai fazer um mover nessa igreja e que o Espírito Santo vai batizar muita gente. Ele começou a oração dele, eu lembro até hoje, nitidamente, ele começou a oração dele falando assim, Pai, eu sei que o Senhor está aqui e que a sua palavra é verdade. E que o Senhor disse que vai batizar. E se o Senhor disse que segundo a minha palavra vai batizar, sejam batizados com o Espírito Santo agora. Acabou. Eu nunca vi uma manifestação daquela. Foi pegando do fundo da igreja para dentro. Eu parei assim. Quando eu vi, eu estava fora de si. Tava... Entendeu? É inacreditável. Então eu acho que não é. Sabe aquele negócio de. É de tal igreja, é de tal. Não, eu acho que se nós fôssemos mais unidos como um povo, o evangelho estaria mais... Nossa, estaria muito avançado. Muito avançado. Infelizmente, no meio cristão, eu também não gosto de muita polêmica, mas no meio cristão hoje, o que nós precisamos mais é respeitar um ao outro. Nós precisamos saber se impor, se essa doutrina, se isso é da minha igreja, se esse é o ensinamento da minha igreja. Beleza, esse é da igreja do Danilo, isso. Certo? Vamos respeitar, lá ele tem uma forma. E, gente, nós vamos para o mesmo céu. É exatamente isso. Eu estou estudando na faculdade de teologia e é justamente sobre esse assunto. O módulo que eu estou estudando é sobre apologética e defesa da fé. E aí ele fala justamente sobre esses dogmas, que são locais, que são universais. E aí os dogmas locais, tipo assim, a pessoa acredita que na minha igreja isso é correto. Se eu for na igreja do fulano e não tiver aquilo, tá errado. E acaba se tornando aquilo ali um pecado ou uma via de salvação. E aí gera-se uma polêmica gigantesca. Por quê? Porque se na tua igreja tem, na minha não tem, e a gente fala do mesmo céu, do mesmo pecado, do mesmo arrependimento, qual que é a diferença? Está indo pro mesmo céu. Não é porque a tua igreja, vamos supor, faz o apelo e a minha não faz... que lá, tá errado. Umas coisas assim que não sabe, e existe muita. Eu até passei pros meninos assistirem, e aí acaba se tornando a famosa heresia. Por quê? Porque se você aplica aquilo na tua igreja, e aí você vai na igreja X, e eles não fazem, e você determina aquilo ali como um pecado, como um erro, você tá deturpando a palavra de Deus. Aí é onde entra o ser anátema. Exatamente. Então, esse é o problema. E aí eu tava conversando com o pastor Danilo sobre isso. A gente tem uma visão e a gente precisa respeitá-la todas. Independente da congregação que a gente passa, que a gente vai visitar, que a gente vai cooperar, que a gente vai levar uma palavra, a gente precisa respeitar. Vamos supor, na tua igreja, eu sei que isso não acontece, mas vamos supor que aconteça. Se eu só posso pregar na tua igreja de terno e gravata, eu tenho que respeitar. Eu vou na tua igreja de terno e gravata. Se na tua igreja permite que eu pregue de camiseta, cara, numa boa. Se eu for, numa boa. E não é porque eu tô pregando de camiseta que eu sou menos santo ou mais santo. Ou sou são coisas que não fazem muito sentido. Tem um pastor hoje, ele é pastor de uma igreja lá em Ayumas, em Piracicaba, e ele disse pra gente, cara, Deus, ele tá na nossa comunhão com Exatamente, ele. No relacionamento. Você entendeu? No relacionamento com ele. E ele fala, ele deu um testemunho pra gente que uma vez ele estava no ponto de ônibus e o mendigo começou a profanar o nome de Jesus. Usado pelo inimigo, começou a profanar. Saiu uma mulher do ponto de ônibus, ela estava com uma bermuda e com uma camiseta. Ela sentou do lado do mendigo e falou assim: Satanás, agora, vai embora. Uau! E ele, caiu. E ele foi embora. Entendeu? Então, eu até falo, às vezes, muitas pessoas se escondem atrás do terno e da gravata. Eu já vi situações na nossa igreja. A gente já viveu, é por isso que eu falo, nós tínhamos uma igreja que era escola. Uma igreja escola pra gente... até hoje a gente ora pela vida do pastor, mas assim... Cara, o pastor ia lá, falava bonito, paletó e gravata na grife. E, cara, ele saía da igreja usuário de cocaína, de droga. Infelizmente, se escondendo atrás do terno. E se você olhar para a oratória dele, você falava assim, esse cara é fantástico.
Entendeu? Então, eu acho que o tratamento das igrejas hoje, e eu imprimo isso nos jovens, começa de dentro para fora. Começa de dentro para fora. E o Espírito Santo, ele faz o restante. Entendeu? É ele que mostra para nós, isso eu não quero em você, isso eu quero, isso eu não quero, isso eu quero, isso eu não quero. Isso aqui não, vai por esse caminho, ele que direciona. E a gente quer fazer o papel do Espírito Santo, não tem como. Eu vou falar aqui só uma coisinha. Fique à vontade. Um pastor esses dias, pastor Danilo, ele me disse, tem um membro da sua igreja que está namorando com uma membra da minha. E eu acho que os dois pecaram. Eu acho. Já começa por aí. E aí eu falei para ele assim, pastor, o senhor me desculpe, mas assim, eu dou instrução para eles. Eu não posso obrigar ninguém a não pecar. Eu dou instrução. Eu ensino eles como é. E ensino a consequência do pecado. Eu ensino a consequência do pecado. Você segue se você quiser. Se você não quiser, você vai pagar a consequência do pecado. E aí, Tiago, ficou tanto em cima desse menino meu e eu falando para ele, cuidado, fica. Um mês depois, a filha dele namorando caiu com o cara. Uau. Então, é isso que eu não aceito nos ministérios hoje, porque o que acontece? Eu me preocupo muito com o dos outros e não consigo instruir a minha casa. Eu não consigo instruir a minha família. Eu tenho dó das minhas filhas. Eu tenho dó porque só tem 5 anos a mais velha. Então, eu falo assim, não vai com essa roupa para a escola. Mas não é porque eu sou ruim que estou falando que não vai com essa roupa para a escola. É porque começa de pequeno. Hoje eu falo, a Bruna, ela troca de roupa para ir para a igreja, eu olho a roupa dela. Eu falo para ela, Bruna, essa não dá. Mas assim, não é a questão de, não, é porque, por ser esposa de pastor, é referência. E tem roupa que não dá para ir. Mas primeiro eu tenho que instruir a minha casa. Eu não posso cobrar dos de fora se eu não instruo a minha casa. Entendeu? E às vezes eu falo até para eles assim, vai uma pastora da igreja, de uma igreja tradicional, e, cara, ela vai pregar na nossa igreja, ela vai de calça. E eu falo, ela tá mais bem vestida do que certas pessoas dentro da igreja. Concordo. Entendeu? Ela tá mais bem vestida do que certas pessoas dentro da igreja. Porque não adianta esse negócio de saia. Não, cara. Não adianta. É muito relativo. Você tem que estar trajado com pudor e modéstia. Tudo é equilíbrio, né? É equilíbrio. Entendeu? Então, eu costumo dizer para os jovens isso. Dá uma passadinha no espelho, olha, pergunta para o Espírito Santo se está tudo certo. Se ele for na sua vida, ele vai te acusar. Se não... Sabe o que é engraçado? De um certo tempo para cá, eu já não falo mais para a Bruna. Eu já não falo mais. Quando não tá legal, sabe o que ela faz? Posso ir com essa roupa? Porque ela já sabe que não tá legal e ela sabe que eu vou falar que não. Quando ela coloca uma roupa legal, ela nem me pergunta. Ela sabe que tá tranquilo. E eu sempre falo assim, gente, lugares e lugares. Tem roupa que tu usa para ir para a igreja. Dá para sair, dá, legal. Mas para ir para a igreja, não. Entendeu? Então, nós precisamos parar de apontar os outros e começar a pregar a verdadeira palavra. Que é isso que vai trazer salvação. É o evangelho, cara. É o evangelho, não adianta. Não adianta a gente fugir para A, para B, para C. Não adianta. É o evangelho. E só ele convence. Não adianta você querer imprimir umas coisas na cabeça das pessoas que não vai rolar. Não vai rolar. Irmão, estamos chegando ao final. Mas o tempo passa muito rápido, gente. Pelo amor de Deus. Mas antes da gente encerrar, eu queria ouvir de você uma palavra de Deus que Deus tem depositado no seu coração, uma mensagem para nós que estamos aqui, para quem vai assistir esse podcast, uma mensagem de Deus, um texto bíblico que Deus tem ministrado ao seu coração. E também, ao final, se puder cantar mais um trechinho de alguma coisinha pra gente aí. Eu não canto, né? Eu não canto. Tá, gente, eu queria só deixar um trechinho da Bíblia aqui, uma interpretação bíblica aqui,
Esse dia eu ministrei na igreja e Deus tocou no meu coração para falar aqui que a gente precisa mais, nós como crente, como ministro de Cristo ou as pessoas que seguem a Cristo, nós precisamos confiar mais em Deus. Amém. Porque a nossa confiança em Deus, ela está muito limitada. Eu tava lendo esses tempos atrás que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Se você for dar uma olhada no monte de Sião, ele não tem característica de monte. Ele não tem característica alguma de monte. Porque monte é alto, largo, vasto. Não, mas acontece alguns episódios no Monte Sião que traz referência a Cristo, que mostra que nós devemos confiar nele e nós seremos como um monte, que ainda se nós formos pequeno, se nós não tivermos aparência de guerreiro, nós não tivermos uma fortaleza, nós vamos vencer a batalha. O engraçado é que quando eu comecei a ler esse texto, Deus trouxe ao meu coração que no Monte de Sião tem providência, tem cuidado, tem muitas coisas. É muito vasto e por isso que Deus compara a nossa confiança. É interessante que você vê, eu acho que vocês sabem melhor do que eu, que o Monte Moriá, onde foi oferecer o sacrifício, é o Monte Sião, né? E quando Abraão ele sobe para oferecer o sacrifício, que ele vai entregar Isaac, a gente vê claramente que no Monte Sião tem uma providência. O cordeiro já estava preparado lá. Ele já estava preparado. E às vezes nós deixamos de confiar em Deus por causa de algumas coisas que acontecem na nossa vida. Entendeu? Por causa de coisas pequenas que acontecem na nossa vida e a gente quer indagar a Deus, questionar a Deus certas situações, porque não acontece do jeito que eu quero. Mas eu tenho uma coisa comigo, que a maneira de Deus trabalhar é diferente da nossa. É como Salomão ele descreve, ele fala assim, existem 3 coisas que a gente nunca vai saber. O caminho do vento, a formação do ventre, dos ossos no ventre de uma mãe e o trabalhar de Deus. Uau! Nós nunca vamos saber disso. Porque às vezes a gente pode estar achando que Deus vai fazer do meu jeito. Eu digo muito para a igreja lá, a partir do momento que você aceita Jesus, que você se lança aos pés do Senhor, a sua confiança está no controle dele agora. E se você for ver o original da palavra confiança, é assim, você entregar algo a alguém e esquecer. E esquecer. O controle agora é dele, não é mais meu. E, infelizmente, nós não conseguimos fazer isso. Nós titubeamos em 2 pensamentos. Uma hora eu estou na mão de Deus, uma hora eu quero tirar, uma hora eu quero sair. Então, nós precisamos, como crente, em todos os sentidos das nossas vidas, confiar em Deus no extremo. Como o Delino Marçal disse, se ele fizer, ele é Deus, se ele não fizer, confia nele do mesmo jeito. Acredita nele do mesmo jeito. Ele tem uma porta de escape para nós. Ele tem uma porta de escape. Eu creio. Em meio a qualquer situação, ele tem uma porta de escape. Eu falo que quando a gente se rende aos pés do Senhor, parece que as coisas começam a bagunçar na nossa vida. Que a gente não tem lugar nenhum para se apoiar. Mas sabe por quê? As coisas dentro de nós estão colocadas no lugar errado. E para Deus organizar isso, ele tem que tirar tudo do lugar. Uau. Ele vai tirar tudo do lugar. Eu sempre comparo quando você aluga uma casa, ou quando você compra móveis novos para uma casa, o que tu faz? Tu tira os móveis velhos, limpa a casa primeiro e depois tu vai colocando novo. E às vezes esse processo que Deus faz nas nossas vidas dói. E a gente para nós parece que está tudo bagunçado. Não, é Deus organizando para a gente poder receber algo novo dele. Amém. Por isso eu acho que nesses últimos dias que nós estamos vivendo, a confiança em Deus eu acho que é o essencial para a gente prosseguir. Fora isso, não tem para onde ir. Confiança. Confiar.
Essa é a palavra de Deus para nós nessa tarde, nesse dia, para você que vai assistir esse podcast. Gessé, obrigado, irmão. Tamo junto. Obrigado mais uma vez pela parceria, obrigado mais uma vez por sempre nos atender. Você que é da região de Pirassununga, aproveite, conheça a Assembleia de Deus, Ministério Cristã Profética. Passa o endereço da sua igreja aí, rapaz. Vamos fazer uma divulgação aqui. É a Avenida Duque de Caxias Norte, 249. A igreja da Parede Preta, gente. Tá em casa então, tá em casa. Passou lá, você vai ver a Parede Preta já na entrada da igreja. É a igreja da Parede Preta, gente. Vai lá. Glória a Deus. Faça uma visita lá. É uma igreja de Deus, uma igreja que tem porções bíblicas. Então conheça lá a D Cristã Profética. Que Deus abençoe sua casa, sua família. Amém. Em nome de Jesus. Fala do seu serviço também, fala do seu trabalho. Então, hoje, graças a Deus, eu vejo o cuidado de Deus sobre a nossa casa. Não sou rico, nem milionário. Ainda. Aí recebe essa profecia? Vou chegar lá no nome de Jesus. Se não aqui lá no céu. Pra glória. Se não aqui lá no céu. Mas hoje a gente trabalha com restauração de mármore, granito, porcelanato, limpeza pós-obra, restauração de vidro, limpeza de fachada, polimento de fachada. Nós trabalhamos nesse ramo de limpeza. É isso hoje. Aí. Então você que precisa desses serviços também, Pastor Gessé, também um ótimo profissional. Então é isso. Estamos tentando, gente. Mas chega Vai lá. louvar pra nós? Rapaz, mais um trechinho de capela. louvor. A capela, tu trouxe o violão. Eu avisei, traz o violão. Só um trechinho de uma canção. Pra gente poder encerrar. Uma canção bem conhecida aí que eu falo que Deus ele usa essas bandas quando tem um compromisso com eles na hora certa, né? Eu sentei esse tempo atrás, eu estava ouvindo, porque eu não gosto de escutar. Eu estava ouvindo. Eu parei para ouvir mesmo. E, rapaz, é de uma profundeza que não tem tamanho. A canção do Renascer. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus me traz escape e livramento. Cara, é a canção para nós. Glória a Deus. Ele tem Glória um caminho aberto pelas águas. Glória a Deus. Irmão, obrigado. Deus abençoe. Mais uma vez, satisfação. É um prazer, é um privilégio para nós te receber aqui. Que Deus abençoe sua casa, sua família. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Quer fazer algumas considerações finais? Gente, só agradecer a vocês aí que abrem as portas. Rapaz, tem um cara aqui na minha frente que ele sorri sempre. Pensa no fotógrafo bom. O pessoal fala do primeiro evento. Foi no primeiro evento que vocês foram lá, né? Foi. Que ele tirou as fotos? Foi. Rapaz. E eu tenho essas fotos até hoje. Tem lá salvo. É o pessoal que tá aqui, Pastor Danilo, Pastor Tiago, o Gabriel, a esposa do Pastor Tiago. Gente, muito obrigado pelo espaço. E sempre que precisarem, conta conosco. Porque mesmo sendo que vocês não querendo, eu conto com vocês também. Tamo junto, galera. É isso aí. Obrigado mais uma vez. Eu quero lembrar você que ficou aqui até o final, você que ainda não é inscrito no canal, por favor, nós estamos aí rumo aí uma numeração muito bacana para a plataforma. Então, se inscreva no canal aí, compartilha com alguém aí, você que ouviu essas mensagens de Deus, você que ouviu o testemunho do nosso pastor, compartilha com alguém aí, eu tenho certeza que vai ser edificado, tá bom? Deixa o like aí, compartilha, tá bom? Se inscreva no canal que é muito importante e também nas redes sociais, RenoveCast no Instagram. E o melhor de tudo, acompanhe também a nossa congregação local, Ministério Renove no Instagram. A gente tá aí caminhando, né, pastor Danilo, pro aniversário de 1 ano do Ministério Renove. Vai acontecer uma festa, em breve vai ser divulgado. Então que Deus possa continuar abençoando sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.